Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados a projetos de imigração. Tudo aquilo que envolve um projeto de imigração, tratamos aqui neste canal, inclusive da parte de legalização daqueles que já estão aqui em Portugal e têm os seus processos em andamento, ou que seguem os passos a passos destes processos e de tempos em tempos precisam renovar seus títulos, buscar novos títulos, enfim, tudo aquilo que diz respeito à imigração para Portugal. Portanto, se é este o seu caso, você está assistindo pela primeira vez, queria lhe convidar, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, compartilhe os vídeos e assista a nossa playlist para ter uma ideia do que é que temos de material já produzido e verifique que é exatamente isso, projeto de imigração para Portugal. Pode deixar seus comentários aqui abaixo do vídeo ou então através do nosso Instagram que está aqui na tela. Para os demais que já são nossos seguidores, muitíssimo obrigado, é uma satisfação ter eles aqui conosco, sempre participando, enviando sugestões, comentários, enfim, aquilo que for do vosso agrado na mesma condição, abaixo do vídeo ou aqui no nosso Instagram. Vamos falar então a respeito do quê? Da residência permanente. Quando é que eu posso pedir esta tal da residência permanente, doutor? Bem, a legislação portuguesa tem aqui duas situações que permitem essa residência permanente. Quando é que eu consigo a permanente? Depois de 5 anos de residência legal em Portugal. Aí sim eu posso pedir um novo título de residência, que é já um título definitivo. Eu posso ter mais tempo de residência em Portugal sem me preocupar. É, por exemplo, um dos requisitos que você tenha um título de residência válido no momento em que você entra com o processo impedido, né? Você submete um processo de nacionalidade. Você precisa ter este documento atualizado em mãos. Caso contrário, você pode ter o seu processo indeferido ou vai cair numa exigência, o que é mais provável, para que você faça a prova, você apresente este documento, de que naquela época em que você entrou com o pedido, você tinha um documento válido em Portugal. Então, por exemplo, quem é familiar de cidadão europeu, ele precisa fazer um processo de acordo com uma determinada legislação, em que depois de 5 anos residindo legalmente em Portugal, ele pede o seu cartão de residência definitivo de familiar de cidadão europeu. Precisa comparecer o interessado, vai pedir o cartão, que vai pedir a residência permanente, e vai ter que comparecer aquele que deu esta possibilidade, que é o familiar europeu que está aqui. Portanto, os dois devem comparecer ao balcão da AIMA. Para quê? Para dar entrada neste processo. Seria a renovação do artigo 15. E, neste caso, passa a se tratar do artigo 17, que é a residência permanente de familiar de cidadão europeu. Pois bem, temos também, no outro lado, aqueles que já tiveram os seus títulos de residência renovados 1, 2 ou 3 vezes, dependendo da situação, e que agora também estão em condições de fazer o quê? Pedir a sua nacionalidade. E aí também precisam procurar a AIMA para fazer este novo título de residência, que vai servir também como prova e fundamento para o processo de nacionalidade, tanto quanto o outro, e desta forma conseguirem o seu passaporte português e o seu cartão de cidadão português. Perfeito? Já com validade ampliada. Então, isto é necessário. Agora, por exemplo, nós temos uma situação em que uma senhora colocou que ela é filha de uma relação, de um casamento, em que o padrasto é o pai, não é? Então, o que acontece? Ele era casado com a mãe dela, mas ela era filha única e exclusivamente da mãe. Neste caso, o pai, ou seja, o padrasto, acabou reagrupando ela. E agora eles já não são mais casados. Eles se divorciaram no decorrer desses 5 anos do tempo. Então, o que acontece com esta pessoa? Ela vai tomar o tempo de residência legal dela e pedir o quê? 5 anos. Depois de 5 anos, ela faz o quê? Título de residência permanente. Mesmo não sendo familiar do europeu? Sim, porque ela tinha residência legal em Portugal.
Não é o fato de ter havido a separação do casal que impede ela de buscar esta residência. Porque, para todos os efeitos, ele reagrupou ela. É um processo um pouco mais complicado, mas é tranquilo de se fazer. Por outro lado, a lei protege o direito, por exemplo, de alguém que foi reagrupado, digamos assim, mas não é reagrupado, o cidadão europeu está aqui em Portugal e fez o quê? Trouxe os seus familiares, então eles são residentes de familiar de europeu. E no meio deste tempo, também no meio destes 5 anos, houve o quê? O óbito de uma das partes, inclusive do cidadão europeu, ou o cidadão europeu garrou o mundo e foi embora, não está mais em Portugal, mas ele concedeu isto na época tranquilamente. O que acontece? Neste caso, muda simplesmente o artigo da lei, mas o interessado não é prejudicado pela ausência deste cidadão europeu naquele momento. É óbvio que ele vai ter que fazer provas de que esse cidadão não está mais aqui, ou de que ele veio a óbito, ou de que ele divorciou-se da senhora mãe do interessado, ou do pai do interessado, depende aí da situação, mas é possível sim de conseguir este título de residência permanente, mesmo que aquele que está na condição de europeu e na época recebeu o familiar, não esteja presente naquele ato de pedido do novo título. Então, temos aqui situações distintas, legislação distintas, mas a possibilidade, o interesse final é preservado. Então, se tem dúvidas com relação a isso, entre em contato, a gente conversa, explica detalhadamente, até porque tem que ser analisado caso a caso. Eu estou falando aqui da generalidade, não é? Mas estas situações são possíveis. E, por este motivo, a legislação protege estas pessoas. Ok? Senhores, seria isto que eu tinha para este vídeo, curto, rápido, para que vocês tenham uma noção do que e de como isto pode ser processado. E se tiverem dúvidas, entrem em contato. Perfeito? Então, deixo aqui um grande abraço a todos. Até breve.